Direto ao ponto, sem delonga. Então, aula resumo, NR6, equipamento de proteção individual. A NR6 é uma norma que trata exclusivamente do EPI e do EPC. Ela trata das condições da última medida de proteção dos riscos residuais, dos inventários de risco dentro das atividades e no ambiente da empresa. O que é isso, Matheus? O EPI, o equipamento de proteção individual, ele é a última tomada de decisão dentro da engenharia de segurança. Por quê? A prioridade está em medidas técnicas, medidas administrativas, medidas de engenharia, que essa última medida de engenharia, você trabalhador, você percebe no ambiente de trabalho, que é a instalação do EPC, o equipamento de proteção coletiva. E quais são alguns exemplos? Aquela plaquinha lá em cima, que é a saída de emergência, a rota de fuga, aquilo lá é um EPC, o equipamento de proteção coletiva. Aquele cone de sinalização, a fita zebrada, aquela plaquinha amarela de piso molhado, o corrimão das escadas. Então, todo o aparato que está instalado no ambiente para a proteção direta do trabalhador e de todas as pessoas que fazem presença ou circulam por aquele ambiente, todo esse aparato que é para manter a segurança ou que estejam à disposição para casos de emergência sinistro em combate a incêndio, por exemplo, ou alguma situação de salvamento, uma prancha, aquele IDEA, o desfibrilador, que está lá no seu ambiente, é um EPC. E isso tudo é regulado também dentro da NR6. Mas o papo direto é o EPI, o equipamento de proteção individual, é aquele que é instalado no colaborador. Quando todos os riscos eles não são tratados na fonte, na sua totalidade, neutralizados, minimizados a ponto de não prejudicar a saúde e integridade do trabalhador, o EPI ele é indicado. Então, exemplos de EPI, aquele capacete, aquele cinto, o abafador de ruído, então o óculos. Então são equipamentos de proteção para a cabeça, para a face, para os olhos, ouvido, respiratório, para troncos, membros. Então nós temos equipamento de proteção individual para todo o corpo. E como que esse equipamento ele é indicado? É de acordo com o risco da sua atividade e de acordo com sua atividade. Então, se na sua atividade eu tenho riscos que foram identificados e foram fornecidos EPIs para você, já é a comprovação que aqueles riscos não foram tratados em sua totalidade e existe uma parte residual que tem potencial de te causar algum dano. Então é de responsabilidade da empresa fornecer o equipamento de proteção adequado para você, e esse equipamento tem que ter CA, certificado de aprovação. A empresa deve registrar a entrega desse equipamento tanto em folha, ou alguma condição física, ou em alguma condição digital, de acordo com o que for melhor para a empresa. E a responsabilidade do trabalhador é tanto utilizar o EPI, conservar o EPI, guardar o EPI, higienizá-lo e solicitar a troca quando necessário. Quando ele identificar que aquele equipamento de proteção perdeu a sua qualidade protetora, quando ele venceu, quando ele danificou, ou quando tenha algum motivo que venha trazer o desuso, tá bom? E por responsabilidade, a empresa deve repor esse EPI sempre que acontecer qualquer uma dessa situação e de imediato. Todo equipamento de proteção individual ele é fornecido gratuitamente ao trabalhador uma única vez, mediante a condição de troca em situações futuras. A empresa não pode cobrar do colaborador, a não ser casos extra, casos de extravio, mau uso, e a empresa sim pode cobrar o valor do equipamento, não superior ao preço da nota. Então ela não pode cobrar a mais do valor unitário que ela pagou, comprovado na nota fiscal. Outra responsabilidade da empresa é comunicar os órgãos competentes qualquer alteração nesse equipamento ou qualquer não conformidade ou qualquer atuação imprópria com o equipamento de proteção individual. E do trabalhador, por consequência, é sempre que identificar que esse equipamento não está nas condições ideais, sinalizar ao seu superior, ao responsável. Outra responsabilidade do trabalhador é sim ter a disciplina da utilização correta do equipamento. Um exemplo claro, a máscara. A máscara às vezes ela não está vedada, então ele tem que utilizar de forma correta. O abafador de ruído, principalmente o tipo concha. Eu não coloco em meia orelha, eu coloco ele tampando totalmente o meu ouvido. Então, o colaborador tem a responsabilidade intrínseca
de utilizar com disciplina. A empresa de fornecer, de manter, de fazer a manutenção e repor o EPI. O EPI ele tem a finalidade de resguardar a sua saúde sobre a exposição ao risco. Também de não deixar você ter lesões caso de algum acidente acontecer. Porque o equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. O equipamento de proteção individual, ele evita ou minimiza a lesão que te aconteceria caso o acidente venha a acontecer, tá bom? Então, de ter uma consciência, e eu sei, usar EPI é ruim, não é bom. Eu sei, eu entendo. O capacete aperta, o óculos embaça, a máscara sufoca, entende? O cinto de segurança também é ruim. Mas o qual ruim que é pra gente admitir? Vamos falar dos óculos. O óculos embaça, é ruim. Mas uma cirurgia nos olhos também é ruim. Uma fisioterapia ocular também é ruim. Uma recuperação e um afastamento por perder o olho, não preciso nem falar. Então, qual o ruim que você quer admitir? Então, o EPI, ele é uma obrigação, mas o que eu quero te convidar é de pensar e entender que o equipamento de proteção individual, ele é seu direito. Entende? Então, a ação, a cultura de solicitar e de fazer a análise de risco no ambiente para você entender qual EPI que está faltando no seu desenvolvimento ou qual EPI está te faltando naquele momento, o que está te deixando vulnerável, isso é uma cultura de segurança. Então você é uma pessoa segura. Mas caso você use o EPI somente pela obrigação, infelizmente nós vamos ter que conversar muito ainda e às vezes você vai ter história negativa para estar me contando. Tá bom? Então, paz e bem, resumão direto, qualquer dúvida, estamos à disposição e a gente se vê em mais vídeos aí.